E agora a gente vai com destaque internacional. Marcelo Favalli, aqui no Jornal Jovem Pan. O Favalli, as tropas da Ucrânia estão avançando e o presidente russo afirma que o Ocidente está entrando nessa guerra de uma forma mais ampla. O que pode acontecer? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Thiago. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Emendando o que o Thiago falou, agora o Putin colocou muita gente nessa guerra porque isso se conecta a algo que a gente já falava aqui no Jornal Jovem Pan na semana passada. Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, tinha subido o tom. Depois que ele recebeu aviões dos Estados Unidos, e tá aí a explicação para o Kremlin falar que o Ocidente está se colocando nessa guerra e agora essa guerra também é contra o Ocidente, o Volodymyr Zelensky havia subido o tom num discurso. Agora a gente está vendo no modelo prático. Não dá para entender esse tal avanço de tropas da Ucrânia sem a gente olhar para um mapa para entender exatamente onde está esse fluxo de tropas. Ainda olhando para o mapa da guerra, esse que se estende a quase 2 anos e meio de conflito, a gente entende que essa parte aqui, numa mancha mais escura, é uma meia-lua já conquistada pela Rússia. Já conquistada a ponto que a Crimeia, que foi dominada pela Rússia e passou a ser território russo lá em 2016, e aqui em Luhansk, percebam que tem um detalhe, eu fiz aqui um mapa rachurado dessas duas partes, porque não só a Rússia dominou o território, como já incorporou essas províncias para a sua administração. Tanto que na eleição que reelegeu Vladimir Putin como presidente da Rússia, os moradores de Luhansk votaram para presidente da Rússia, ou seja, eles já foram incorporados à cidadania russa, para que todo mundo entenda como é que está a questão desse domínio. Mas falando especificamente da Ucrânia, estes detalhes a gente já vinha acompanhando ao longo da semana aqui, perto na fronteira de Donetsk, que também é uma outra parte importante da Ucrânia, já dominada para a Rússia nesses mais de 2 anos de conflito. Esses pontos azuis são os avanços das tropas ucranianas. Claro que é muito pouco em comparação com toda a parte dominada pelos russos, mas eu chamo a atenção aqui para o norte, onde se tornou um novo ponto nevrálgico desse conflito. Esse destaque em azul é uma dominação ucraniana dentro do território da Rússia. Aí a gente entende essa subida de tom. Não é que o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, disse eu vou contra-atacar. Agora ele passou a fronteira e foi ele quem entrou no território vizinho, assim, respondendo no mesmo tom quando ele foi invadido há mais de 2 anos. Que para muitos era improvável, né? Logo no começo da guerra, muito improvável, porque aqui nós estamos olhando para mais de 2 anos, Thiago, claro, o que os cientistas políticos e os filósofos contemporâneos chamam de guerra assimétrica. Um agressor muito mais forte em todos os sentidos do que aquele invadido. Mas a gente entende uma resposta muito baseada pelo apoio que o Volodymyr Zelensky tem do Ocidente, agora com caças recém-chegados dos Estados Unidos. Eu puxei agora esse detalhezinho aqui em azul pequenininho, eu puxei para um mapa maior para a gente entender, porque isso aqui pode ser a ponta de um iceberg, só o fio de uma lança que deve se desenrolar, que é o seguinte: então a Ucrânia manda tropas, entra no território russo com 1.000 soldados marchando em tropas, tanques, blindados e drones. Então aqui um conjunto de operação atacando pequenas cidades. Esses pontinhos aqui são cidades assim adjacentes a este território então invadido pelos ucranianos, que podem ser as próximas vítimas. Por que eu falei que isso aqui é a ponta do iceberg? Porque aqui, ó, a medida é Kursk, uma cidade maior, importante, de perfil industrial, que tem muitos entroncamentos de linhas ferroviárias, é importante para a economia russa, tanto que batizou até um submarino da Marinha Russa, anos atrás, que naufragou. É uma cidade importante. Kursk já foi atacada. Eu vou pedir para a gente sair do mapa. Tem umas imagens que eu separei da resposta, pelo menos nas imagens, que é do exército russo mostrando as mobilizações das tropas em Kursk, que é uma cidade que está longe de grandes centros como Moscou e Vladivostok ou Leningrado, né, São Petersburgo. Então, o que o exército russo precisou fazer em Kursk? Convocar reservistas. A população civil está
está sendo chamada para ficar de prontidão. E o exército russo divulgou nessa segunda-feira essas imagens de blindados, tanques sendo mobilizados em Kursk. Isso mostra uma preocupação de Vladimir Putin. E falando em Vladimir Putin, ele também veio a público nessa segunda-feira dizer o seguinte, numa reunião que ele pediu que parte dessa reunião fosse transmitida na TV russa, para a população russa. Ao lado dele, o ministro da Defesa, dizendo, vai caber ao ministro da Defesa, falou publicamente, responsabilizando ali o seu ministro, que agora as tropas terão que expulsar, agora é a vez dele de chamar o invasor de volta para o seu território. E aí, quando ele fala o Ocidente está envolvido nisso, é claramente que os caças americanos já chegaram e ainda tem para chegar equipamento vindo da Polônia e da Alemanha. Sim, a gente está vendo um novo capítulo da guerra. Nada é tão ruim que não possa ficar pior. Para encerrar, outra notícia da segunda-feira, Zaporizhzhia, a maior usina nuclear da Europa, a 10ª maior do mundo, tem 6 reatores muito potentes, está pegando fogo. Não se sabe muito bem se é uma falha interna, já foi ponto aqui de disputa entre eles. Voltando no mapa, Zaporizhzhia está aqui, numa zona de conflito entre os dois exércitos, e hoje nós flagramos essa imagem de um dos reatores pegando fogo. Se Zaporizhzhia explodir, o desastre de Chernobyl vai ser uma brincadeira de criança perto do que pode haver nessa contaminação aqui. Ou seja, muitas preocupações para o resto do mundo de uma guerra que ainda não tem data para acabar. Assim como no Oriente Médio, aqui no leste europeu também a temperatura subindo. Valeu, bom trabalho. Favale. Até mais.